Por anos, um dos maiores podcasts de segurança pública do Brasil entrevistou policiais, delegados, agentes e autoridades do mais alto nível. Milhões de inscritos, acesso a gente poderosa, bastidores da segurança nacional e ninguém nunca desconfiou de nada. Até agora. No YouTube, ele era só o Glauber, um ex-policial penal, língua presa, jeito simples, falando o que ninguém tinha coragem. Mas o que veio à tona nos últimos dias virou tudo de cabeça para baixo. O Glauber, ele nunca foi apenas isso. Ele era, na verdade, um agente secreto da ABIN. E o mais absurdo, quem revelou tudo isso foi a própria agência de inteligência do país, depois de abrir um processo disciplinar contra ele. Um exposed que ninguém esperava, muito menos os fãs do podcast. Porque a ABIN resolveu entregar um agente que passou anos despercebido, mesmo estando no centro do poder. Foi política, vaidade interna, perseguição ou Glauber passou dos limites. No vídeo de hoje, a gente vai entender como que essa vida dupla foi possível, o que motivou esse exposed inacreditável e por que, no fim das contas, esse tiro pode ter saído pela culatra. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes de fevereiro de 2026, a história oficial era essa, para todo mundo. Glauber Mendonça se apresentava como um veterano da segurança policial penal, focado no mundo dos concursos e do sistema prisional. Ele construiu uma grande autoridade, dando dicas de estudo e mostrando a realidade das carreiras policiais. E claro, com o Glauber Podcast, virou uma das figuras mais influentes e respeitadas da internet. O seu podcast é, disparado, o maior sucesso do meio policial. E a verdade é que o conteúdo é muito bom. Lá ele conversa com os mics mais brabos aí do país de forma aberta, sem censura, sempre mostrando o lado de quem enfrenta a bandidagem. Foi assim que ganhou a confiança deles e não à toa, quase todos os policiais mais famosos já passaram pelo programa. Vamos fazer a nossa parte aqui que a gente pode contribuir e realmente, agora, eu fico querendo lançar a tua candidatura. Quando ele falou assim, não tem um lugar desse país, todo estado que eu vou te conhece, então vou lançar pra presidente, né, pô? Aí sim. Vamos alcançar o Brasil todo, né? Esse projeto ganhou corpo ali entre 2022 e 2023 e rapidamente virou um gigante do chamado entretenimento militar. E o diferencial era justamente esse. Glauber não era só um apresentador, ele falava a língua dos caras, entendia de armamento, tática e política, além de dar voz àqueles que costumam ser criminalizados pela grande imprensa. Com isso, o papo fluía naturalmente. Assim, o canal virou referência e 2026 prometia um crescimento ainda maior. Mas, nesta semana, explodiu uma bomba que virou o maior plot twist de um personagem do YouTube dos últimos tempos. Glauber, na verdade, não é policial penal federal, e sim um agente da ABIN, a principal agência de inteligência do país. E o mais louco, a própria agência foi quem desmascarou o seu agente, que, convenhamos, fazia um ótimo trabalho escondendo isso. Por que eles resolveram expor tudo isso desse jeito agora? E como o Glauber está lidando com esse exposed? Será esse o fim do Glauber Podcast? Glauber. James Glauber. Podemos dizer que essa bomba começou a ser armada no meio do ano passado, lá por agosto, acho que dá para afirmar, isso porque foi nesse período que a direção da ABIN começou a preparar uma portaria interna para regular publicações em redes sociais, tanto da instituição quanto de seus agentes e funcionários. E o principal alvo disso, vocês já entenderam. O caso do Glauber era um dos principais motivos para a criação dessa norma. Parece que o sucesso dele e talvez as suas opiniões não agradavam muita gente lá dentro. Glauber, sim, ele se chamava Glauber mesmo, foi notificado do processo administrativo disciplinar na semana passada, quando ele começou a contar o prazo aí para sua manifestação. Apesar de essa vida paralela dele aparentemente incomodar algumas pessoas da ABIN, o motivo oficial do processo é outro. A corregedoria abriu um procedimento porque Glauber apresentou uma licença médica no começo de 2025 para ficar quase que um ano afastado do trabalho, continuando a receber salário enquanto mantinha sua atividade como youtuber. Ele deve responder por falta de zelo nas atribuições do cargo e por exercer atividades incompatíveis com a função e o horário de trabalho. Ok, vamos ser justos. Se ele pegou atestado, seguiu recebendo salário, continuava extremamente ativo no canal, ele mesmo já disse que ficou até 16 horas gravando. Isso realmente levanta questionamentos. Talvez fosse um caso de revisão, corte de salário, sei lá. Mas existem pontos importantes aí. O cargo dele não exige dedicação exclusiva. Ele pode exercer
exercer outras atividades desde que não haja conflito de interesse. Procurada, a ABIN afirmou que a lei número 11.776 não impõe exclusividade ao oficial técnico de inteligência, função ocupada por Glauber, ou seja, oficialmente ele não fazia nada de ilegal. O que mais me pega nisso tudo é a ABIN simplesmente entregar de bandeja, dar um expose, talvez em um dos seus melhores agentes secretos. Esse sim é o verdadeiro Mike Baguncinha, não é? Que agora, de secreto, não tem mais nada, né? E digo isso porque o cara tinha um dos podcasts mais vistos do país há 3 anos e ninguém jamais cogitou que ele fosse da ABIN. Aí, vai lá, a própria agência e entrega ao sujeito. Não entra isso na minha cabeça de jeito nenhum. A não ser que a intenção fosse queimar o cara, aí a gente já entra em outro nível da discussão. Será que não dava para resolver isso de forma mais discreta? Eu até concordo que essa história de licença médica enquanto o projeto paralelo bombava soa estranha, tá? Mas dava para resolver nos bastidores, sem expor o cara desse jeito. Até porque a ABIN não funciona como o INSS, onde a pessoa fica totalmente impedida de fazer qualquer outra coisa. A única explicação que me vem à cabeça é que jogaram esse segredo na roda para tentar queimar o Glauber com o público e principalmente com seus convidados, que em sua maioria são policiais. Alguns podem ter até se sentido traídos, achando que estavam sendo analisados ou usados para coletar informações. Já o público também poderia se sentir enganado, afinal, ele se apresentava como apenas um policial penal. Daqui a pouco a gente mostra aí o que o próprio Glauber disse e entra mais a fundo na reação do público. Mas o fato é que a atuação dele é defendida por servidores da própria ABIN, que enxergam perseguição por parte da corregedoria. A Intelis, entidade que representa os servidores, repudiou a violação do sigilo do nome de agentes. Sinceramente, isso continua não fazendo sentido nenhum para mim. Expor um agente secreto desse jeito, ainda mais alguém que tinha acesso a políticos, chefes de forças de segurança e artistas, o Brasil é uma piada mesmo. Mas enfim, e o Glauber, como que ele tá reagindo sobre esses exposeds? Será que o seu público se sentiu enganado e se voltou contra ele? A versão do Glauber. Na terça-feira, no mesmo dia em que veio à tona o procedimento disciplinar, o Glauber entrevistou em seu canal o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Durante a conversa, o Garotinho teria feito menções a uma suposta suspeita de favorecimento do diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correa, na venda de equipamentos de inteligência em 2009. O tema foi destrinchado ao longo do podcast e os comentários feitos ali foram interpretados por integrantes da cúpula da ABIN como um revide a Glauber à abertura do processo. Porque o camarada lá foi preso também, porque em algum momento o sistema se voltou contra ele, né? Ele ficou preso 2 dias. Lá em Bangu 8, ele disse assim, se eu não sair amanhã, eu vou entregar todo mundo. No dia seguinte, são eliminar. Beleza. Vai lá em Bangu, o pessoal te conta. Não pretendo ir lá, não. Não, vai lá visitar. Você já foi policial penal, porra? E que papo é esse que eu já fui? Não foi, não? Por que fui? Ainda? O que você tá sabendo aí já? Não sei. Tu fez um levantamento aí, uma investigação também? Não, que isso? Tá. Então, garotinho, o que acontece? Levantamento eu fiz sobre o seu chefe atual. Mas não vou falar aqui agora, não. Porra, vamos, fala. Não, que não. Fala, porra. Não, porque eu conheço o Luiz Fernando. Eu conheço bem a peça. É bom que eles saiam do meu pé, porra, porque você vai pro pé deles, porra. Não, eu conheço bem. Toda a história do Guardião e da Digitro, eu sei muito bem como é que funciona. Então no próximo episódio, né, meu irmão, ó, vou trazer o garotinho, hein? Ao que tudo indica, nem mesmo as pessoas que trabalham com Glauber sabiam dessa vida dupla. Eu não sei exatamente como que funciona o juramento de sigilo, se só pode contar pra esposa ou algo do tipo, mas tudo aponta que ninguém sabia mesmo. Um dos primeiros a falar sobre o caso foi Ney Machado, que participa com frequência do Fala Glauber e trabalha com ele até no podcast, se eu não me engano, tá? Ele bateu forte na tecla de que a ABIN foi quem vazou essa informação. Mas e o Glauber? Bom, ele ficou 2 dias ali sem falar nada sobre esse exposed, mas logo deu as caras e brincou com a situação, falando que ele era só um sabor policial penal. E outra parada, ó, é sabor polícia penal. Sabor polícia penal. Galera, estamos aqui. Mas depois ele publicou no Instagram algo parecido com o pronunciamento oficial, foi direto e rápido, disse que nada muda e que vai manter a mesma essência. Falou que cumpriu a sua função, que era se manter secreto, e nisso ele realmente mandou bem, já que ninguém nunca desconfiou. E também disse que não tem culpa se os outros não conseguem fazer o mesmo. Eu posso garantir a minha honra, a minha moral, o meu princípio, o meu sigilo, que eu sou obrigado por lei. Agora, se não fizeram o mesmo, a culpa não é minha, né? Então, na minha veia aqui, corre
um sangue de polícia penal federal, que eu tenho muito para contribuir com a sociedade, contribuo muito, e eu tento devolver diariamente aqui para minhas carreiras, dos concursos que eu já fui aprovado, para a população, para os meus colegas, e sobretudo buscando, né, um país melhor, né? E vagabundo é vagabundo, homem é homem, vagabundo age como vagabundo e homem age como homem. Então, eu sou homem e eu ajo como homem. No momento que o vagabundo atacar, a gente vai pra dentro, beleza? Então, é isso. Pelo visto, o cara realmente é brabo aí no mundo dos concursos. É o Mike Baguncinha da realidade, do universo aqui real, e não uma paranoia aí do agente Falcone. Mas e o público? Olha, se a galera da ABIN achou que isso iria queimar o Glauber, se enganou feio, viu? O que mais aparece nos comentários é a gente zoando a própria ABIN. Chamam a agência de burra por tudo aquilo que a gente já comentou. Basicamente entregaram de bandeja talvez o seu agente mais valioso, alguém que tinha acesso a pessoas poderosas de várias esferas. No geral, parece claro que o Glauber segue com o respaldo do público e que esse exposed pode até aumentar a sua audiência, porque convenhamos, o cara foi e ainda é brabo demais. Ser agente secreto da ABIN já não deve ser fácil. Agora imagina criar um podcast sobre segurança pública e se tornar o maior do meio enquanto vive essa vida dupla. Isso, convenhamos, é pra pouco. Nosso agente secreto Zego 07 é brabo. Agora, só resta saber aí se ele vai admitir se ele tem a língua presa mesmo, isso aí, ou se faz parte do personagem, tá? Enfim, tudo indica que ele esteja sofrendo uma perseguição por falar demais. As suas opiniões sobre políticos e figuras do alto escalão da segurança pública claramente acabam incomodando, né? Só que o tiro pode ter saído pela culatra e tanto esses quanto alguns rivais da internet podem ter quebrado a cara. Só tem que ver como a maioria da comunidade policial vai ver essa notícia, né? Se eles vão continuar indo lá, de boa com ele, ou não, mas eu acredito que sim, tá? Isso a gente só vai saber com o passar do tempo. Comenta aqui se você estava sabendo dessa bomba do universo da internet, né? Glaubão! Glaubão já reagiu o vídeo aqui do canal, tá? Já reagiu, que eu já vi já. Reage esse aqui, Glaubão. Reage esse aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.